Nessa primeira questão para a seletiva para o primeiro semestre de 2023, o ITA falou a respeito dos ladrilhos de Penrose, ou mosaico de Penrose, que se refere a um recobrimento do plano com figuras que não se sobrepõem, compondo um padrão não periódico que tem muitas propriedades matemáticas. Nessa figura em particular, você tem apenas dois tipos de figuras, dois losangos, um deles que aparece sempre pintado de cinza e o outro de branco. E a respeito desse ladrilho, desse mosaico, o examinador nos pede a afirmação falsa. Como a gente vai ver, provavelmente foi um descuido, ele deveria ter pedido a afirmação verdadeira, que é uma só, mas a gente vai analisar todas as 5 afirmações. Aqui, uma ampliação da figura. Eu resolvi começar com a afirmação delta, porque me parece a mais simples de obter informações geométricas. Ele fala a respeito do losango cinza, o menor ângulo interno, comparado com o ângulo interno do pentágono regular estrelado. Provavelmente ele está falando a respeito desse pentágono regular, né, que tem essas pontas. O ângulo interno é, por exemplo, essa medida θ, que como se trata de um losango, tem ângulos opostos iguais, também pode ser considerado esse ângulo. A volta inteira é 360, a quinta parte dá 72, e eu já aproveito e calculo o suplemento do ângulo θ, que eu indiquei como φ, que é 108 graus. Para comparar com o ângulo θ, a gente vai ter que analisar o menor ângulo do losango cinza. Para isso, eu pego, por exemplo, essa parte da geometria. A gente tem aqui dois ângulos obtusos do losango branco, mais um ângulo agudo do losango branco, que junto com 2 ômegas dá 360, e com isso é fácil obter que o ômega vale 36 graus. Aproveito e já calculo também o ângulo ψ, que é o suplemento de ômega, que estaria, por exemplo, aqui. Né? Enquanto que o ômega está aqui. Certo? Pronto. O ψ vale 144 graus. Daí, comparando o ômega, que é o menor ângulo interno do losango cinza, que vale 36, com o θ, que vale 72, a gente já vê que eles são diferentes. Então, na prova, talvez eu já tivesse assinalado delta, porque afinal ele pediu a afirmação incorreta. Mas vamos analisar as demais. Vamos agora falar a respeito de todos os ângulos que a gente obteve, para ver se eles estão numa progressão aritmética. Em ordem crescente, o ômega vale 36, o θ vale 36 mais 36 graus, o φ vale 72 mais 36 graus e o ψ vale 108 mais 36 graus. Portanto, a razão é constante igual a 36 graus, então, de fato, né, os ângulos internos estão em progressão aritmética e, como a gente vai ver, é a única afirmação verdadeira. Agora, a gente vai falar a respeito da alternativa eco. Para o losango cinzento, o maior ângulo interno, portanto, esse aqui, né, ψ, ele é igual ao ângulo interno de um pentágono regular não estrelado. Ou seja, a gente imagina um pentágono regular comum, né? Aqui tem um exemplo, o ângulo interno, por exemplo, dado por ρ. Então, como a gente sabe, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo ou não é n menos 2 vezes 180. Portanto, nesse caso eu tenho 5 lados, n igual a 5, e, portanto, o ângulo interno, por causa da regularidade do polígono, é a quinta parte. Fazendo essa conta bem simples, a gente fica com 108 graus, que comparado com 144, eles são diferentes. Portanto, o eco também é falsa. Em relação à primeira afirmação,
ele fala a respeito do losango cinza e ele compara a menor diagonal com o lado do losango. Então a menor diagonal é essa daqui, que a gente vai chamar de D. Portanto, eu quero comparar e verificar se é a razão áurea. A razão áurea é raiz de 5 mais 1 sobre 2. Eu quero saber se é o quociente de D para L. Claro que aqui eu tenho um ângulo reto, porque as diagonais do losango são sempre perpendiculares, e elas também bissectam os respectivos ângulos. Portanto, esse ângulo aqui é o ômega sobre 2. Portanto, a relação entre o lado oposto e a hipotenusa se dá através do seno do arco metade de ômega. Portanto, eu percebi que isso daqui pode ser expresso como 2 vezes metade de D sobre o L, e metade de D sobre o L é o seno de ômega dividido por 2. Portanto, na verdade, ele está nos perguntando se raiz de 5 mais 1 sobre 2 é igual a 2 vezes o seno de 18 graus. E o examinador nos deu um auxílio. O seno de 18 graus é raiz de 5 menos 1 sobre 4. Portanto, multiplicando isso por 2, eu fico com raiz de 5 menos 1 sobre 2, que não é igual a raiz de 5 mais 1 sobre 2. Então, a alternativa A também é falsa. Aqui uma curiosidade, né? A razão áurea, na verdade, ele é o dobro do seno de 54 graus. Portanto, se ele tivesse nos perguntado se a razão áurea é o dobro do seno do triplo da metade de ômega, isso seria verdadeiro, porque o triplo da metade de ômega seria 54 graus e o dobro do seno de 54 graus é de fato, né, a razão áurea. Agora vamos finalmente para a alternativa C. Ele quer comparar a área do losango cinza para a área do losango branco. Bom, áreas de losangos são classicamente metade do produto das diagonais. Daí eu resolvi calcular inicialmente a área do losango cinza, portanto eu vou usar o ômega. A gente já calculou que D sobre L é 2 vezes o seno da metade de ômega, então eu escrevi isso como sendo metade de D sobre L, Dzão sobre L, aí eu compensei com o L ao quadrado, coloquei o L ao quadrado à frente, L ao quadrado sobre 2, a menor diagonal sobre o lado, a gente já viu que dá 2 vezes o seno da metade de ômega, e a maior diagonal sobre o lado, pelo mesmo racional, a gente considera a metade da maior diagonal, e comparado com o lado, cosseno para cateto adjacente sobre hipotenusa. Então a gente vai ficar com 2 vezes o cosseno da metade de ômega. Isso para o losango cinza. Para o losango branco é exatamente os mesmos elementos, porque os lados têm mesmos tamanhos, só que agora usando o ângulo θ, a gente vai ficar com L ao quadrado sobre 2, 2 vezes o seno de θ sobre 2, vezes 2 vezes o cosseno de θ sobre 2. Portanto, colocando a razão de ambos, o L ao quadrado sobre 2 cancela, esse 2 também, esse 2 também, e a gente fica com esse seno cosseno dividido por seno cosseno. Multiplicando em cima e embaixo por 2, eu uso a fórmula do seno do arco duplo, vou ficar com o seno de ômega sobre o seno de θ, só que nesse caso, por causa dessa geometria, o θ é o dobro do ômega. Então, trocando o θ pelo dobro do ômega e usando 2 seno ômega cosseno de ômega, eu cancelo o seno de ômega, eu fico com 1 sobre 2 cosseno de ômega. E aproveitando essa informação, eu consigo descobrir, na verdade, que a gente vai obter a razão áurea invertida. Portanto, não dá a razão áurea, mas dá 1 sobre a razão áurea. De qualquer forma, a alternativa C é falsa. Ela seria verdadeira se ele pedisse a razão da área do losango branco para a área do losango cinza, e não exatamente o que ele falou, que é o inverso disso. Resumo, a única alternativa verdadeira é bravo, mas como ele pediu a alternativa falsa, tem 4 alternativas falsas, e é por isso que o gabarito oficial que foi oferecido no site do ITA mostra a anulação por múltiplas respostas.